Vamos fazer uma escala gráfica nesse plano transversal, nesse retângulo com a forma geométrica real. Vamos usar a divisão proporcional. Recursos práticos estamos usando à medida que desenvolvemos os conhecimentos de perspectiva, uso das diagonais, construção de elipses e agora divisão proporcional. Vamos trabalhar diretamente nesse plano, criando uma escala gráfica. Antes, vamos descrever o que vai ser trabalhado nesse plano, como vamos dividi-lo. Acontece que bancada de cozinha tem as suas características técnicas, a saber, um afastamento na base inferior para ter comodidade, conforto e não encostar o pé na bancada, porque a gente trabalha bem próximo da bancada. Então temos um recuo que se chama sóculo. Esse afastamento pode variar de uma profundidade de 10 a 12 centímetros. E uma altura de 20 até 12 centímetros. De 20 a 12 centímetros. Temos uma testeira e um acabamento para a pedra da bancada, mínimo de 3 e talvez até 10. Depois nós temos uma pia dividida ao meio nessa divisão de 2 metros, que é o comprimento da bancada. 1 metro, podemos ter uma repartição de 4 divisões, 50, 50, 50. Apenas com a finalidade de detalhar um pouco a perspectiva, mesmo que de forma geométrica. Essa figura vai ser reproduzida na nossa perspectiva. Novamente, temos 2 formas. Uma é a medição dessa figura lá no plano da parede do fundo, o plano do fundo,
e outra usando uma regra prática, que é a divisão proporcional, no próprio local do plano em questão. Sim, as alturas podem ser marcadas no plano da parede do fundo. A bancada foi fugada a partir do ponto de fuga. Nós temos a altura de 90 na medida real, na escala real da perspectiva. E podemos então medir os 10 centímetros da testeira, os 15 de altura, 5, 10, os 15 de altura do sóculo e trazer as fugas. Teríamos assim a testeira, a altura do sóculo, marcados aqui na frente da bancada. Sim, a profundidade do sóculo de 10 a 12 centímetros. Aqui não pode ser medida. Temos que medi-la no rodapé, na parede do fundo, para depois trazê-la em fuga. Bom, assim a gente conseguiria definir essa figura e definir a frente da bancada. Bom, como a gente pode trabalhar diretamente no lugar? Pode acontecer que a gente tenha objetos construídos já na perspectiva e seja necessário uma divisão de um plano como esse. Como é feito o trabalho da divisão proporcional? Nós temos uma altura de 90 centímetros em perspectiva. Não podemos medi-la com escalímetro porque já aumentou de tamanho. 90 centímetros são 10 unidades. Procuramos uma escala qualquer em que a gente tenha 9 unidades. 9 unidades. Uma escala qualquer. E fazemos com que o escalímetro preencha a altura da figura, mesmo que em forma diagonal, com as 9 unidades distribuídas na altura. A escala 1 para 100 ficou muito grande. A escala 1 para 125 ficou melhor. O início da escala, ponto 0, e a 9ª unidade devem estar encaixadas, devem estar entre os limites da altura da figura que eu quero dividir. Pronto. Eu tenho
9 divisões proporcionalmente iguais, distribuídas na altura da figura, com a régua paralela estou mostrando que eu dividi esse plano em 9 unidades na altura. Dessas 9 unidades, eu tenho 10 para a testeira. Com o procedimento anterior, usando a fuga, cheguei à mesma marcação, à mesma solução. Então eu tenho a definição da testeira com 10 centímetros em perspectiva, no primeiro plano, com uma divisão proporcional. Escolher 9 divisões, porque a altura é de 90 centímetros. Poderia ter feito com outra escala, desde que eu consiga ter 9 divisões ou o múltiplo das 9. Enquanto ao outro sentido, eu posso criar também uma escala gráfica entre os dois limites verticais. Entre os dois limites verticais. Quero dividir o plano no sentido horizontal. Eu tenho 75 centímetros de largura para esse volume. 75. A escala 1 para 125 está se ajustando, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. 75 centímetros também, na escala 1 para 100, daria certo. O zero, início da escala, os 7,5, 75 centímetros, posso dividir agora. Entre as duas verticais, encaixamos o escalímetro. Aqui eu tenho 5 unidades, mais 10 são 15 centímetros. Aqui tenho 10 centímetros, mais 10 centímetros. Divisões que correspondem a 10 centímetros, sendo que a última é 10 centímetros, mais 5, 15 centímetros, que eu vou aproveitar para definir o afastamento do sóculo. A altura do sóculo está próxima de 10, 20 de altura. Quando eu fiz a primeira divisão na altura, eu consegui espaços proporcionais a 10 centímetros nesse plano, já em perspectiva. Então, posso construir qualquer figura criando uma escala gráfica usando a divisão proporcional. As diagonais também são formas de fazer divisão proporcional. Fornecem divisões pares. Metade. Metade da metade. Podemos fazer isso também
com a frente da bancada. Usar as diagonais. Vértices opostos. Vértices opostos. Usei o plano das portas propriamente. Poderia ter usado o plano todo da altura, mas preferi usar o plano das portas. Então eu tenho uma divisão pela metade. Preciso dividir novamente as duas metades. Usando as diagonais novamente. Vértices opostos. A outra diagonal, vértices opostos. Quatro portas. Usar divisões proporcionais, regras práticas dentro da perspectiva, nos ajuda a agilizar a montagem da perspectiva, evitando medições muito afastadas, ocultas, uma vez que foi desenvolvida a perspectiva e temos muitas linhas construtivas, linhas auxiliares. É verdade que, num exercício que serve como exemplo, usamos muitas linhas que às vezes podem ser simplificadas apenas com uma parte das linhas. Na prática, podemos evitar e deixar o desenho mais limpo. Nós temos a churrasqueira. A partir da altura da bancada, ela tem 80 centímetros de abertura, 80 centímetros. Escala 1:25, 80 centímetros. Quase na altura da linha do horizonte, uma